Olá pessoal, eu sou o professor Everton Ferreira e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre cultura. E aí vocês devem estar pensando, né? Mas peraí, ele está falando de cultura, ele é professor e está dentro de uma cozinha. É isso mesmo. Muitas vezes nós pensamos que a cultura está tão distante da gente, assim como a arte. Mas é aí que a gente se engana. A cultura e a arte, elas andam juntas e está no nosso cotidiano, assim como na nossa cozinha, na nossa culinária. E hoje nós estamos falando sobre cultura material e cultura imaterial. E aí você deve estar se perguntando, né, professor, mas o que é a cultura material e o que é a cultura imaterial? Então, a primeira coisa é, a cultura material, nós estamos falando de cultura que tem relações mais palpáveis. Estamos falando de coisas mais físicas, por exemplo, arquitetura, estamos falando de artesanato, lembrando, né, que a definição de cultura são características de um povo, nós estamos falando de identidade de um povo, nós estamos falando de algo que passa de geração para geração, né? E a cultura imaterial, a gente está falando de algo mais, algo não palpável. Nós estamos falando de valores, a gente está falando de atribuições. Por exemplo, nós estamos falando do queijo Minas, por exemplo, né? Dos valores sentimentais, do conto, do folclore, das danças, da feira livre, das festas religiosas. É a cultura material, que nem sempre ela está catalogada, ela está disponível em um lugar físico, mas ela está na memória do povo, na vivência, e é isso que faz a identidade e a característica daquele povo, né? Então hoje eu estou aqui nessa cozinha para mostrar para vocês que nós temos vários itens aqui nessa cozinha e nós temos vários elementos dessa cultura, né? E a gente pensa, por exemplo, que essa cultura só está ligada à cultura do Brasil. E a gente sabe que a cultura brasileira, ela tem uma influência muito grande, né? Da colonização que foi feita. Nós temos da nossa origem africana, indígena. E hoje eu trouxe uma culinária para vocês, que é a culinária mineira. E eu trouxe o nosso famoso e único pão de queijo. E aí eu trago para vocês um exemplo muito legal da cultura imaterial, né? Essa cultura que mostra a nossa identidade, as nossas origens, e que ela não está registrada nos grandes livros, né? Nas grandes publicações. Ela está na nossa memória, na nossa vivência, nos nossos valores afetivos e na nossa família, no nosso grupo social. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de pão de queijo, que era uma receita da minha avó, que passou para minha mãe, e hoje em dia sou eu que faço. Ela está registrada num caderno de receita que hoje está comigo, mas é meio que no olhômetro, e eu vou mostrar para vocês agora os ingredientes. Eu espero que vocês façam comigo aí, tá? Eu chamo de pão de queijo de 2, tá? Os ingredientes são, primeiro, eu acabei de falar no queijo Minas, né? Eu estou usando um queijo Minas aqui. São 200 gramas de queijo ralado, 2 ovos, 1 quilo de polvilho azedo, 2 copos de água, 2 copos de leite, e aí tem um segredinho, 2 batatas já amassadas, sal a gosto e 2 copos de óleo. Só que o óleo tem um detalhe. O óleo eu vou meio que no olhômetro mesmo, porque às vezes a gente coloca uma quantidade maior de óleo, né? O pão de queijo costuma não crescer. Então eu vou tentando ver, né, na massa como é que tá esse ponto, porque às vezes o queijo também já me traz uma quantidade de óleo suficiente e não preciso colocar esses 2 copos de óleo. E aí eu tenho um outro elemento também de cultura material aqui, que é uma gamela. Olha que legal, essa gamela era da minha avó. Ela tinha
A gente pode dizer que ela é de cultura material, porque é um artesanato indígena, né? E aí eu posso dizer que ela é de cultura material. Mas, se eu for falar de lado afetivo, que era da minha avó, que passou para mim, e eu aprendi a cozinhar com a minha avó, né? Então, pensando nesse lado afetivo, de geração em geração, eu tô falando que essa gamela é cultura imaterial. Mas pensando no artesanato, enquanto indígena e característica do índio e tudo mais, eu estou dizendo que ela é material por ser um artesanato indígena, tá? Vamos começar a nossa receita então. Primeiro, eu coloco esse 1 quilo de polvilho nessa gamela. Se você não tiver uma gamela, você pode colocar aí numa bacia grande, não tem importância. Eu deixo aqui de lado esse papelzinho aqui. Lembrando, né, gente, que a minha mão tá higienizada com álcool gel, né? Tudo direitinho, que a gente ainda tá no estado de pandemia. Eu coloco 1 colher cheia de sal. Toma cuidado com o sal também, porque o queijo também já tem sal, né? Então eu já coloco o queijo. Eu coloco 200 gramas, mas você pode colocar também ao seu gosto, você pode colocar mais. Quanto mais queijo, melhor, né? Para quem gosta. Coloco batata. A batata também para esse amido, ele fica super crocante, super macio. Os ovos. Toma cuidado com os ovos. Eu sei que esses ovos estão bons, porque eu tenho uma técnica que eu coloco ele na água. Se ele afunda de uma vez é porque ele tá bom, tá? Tem essa técnica. Se ele boia é porque ele não tá bom. Então eu faço isso todas as vezes. É uma dica também para você aí saber se o seu ovo está bom ou não está bom. 2 ovos. Aí eu já misturo o ovo aqui. Gente, e essa receita desse pão de queijo, né? Não tem nada assim de muito mirabolante, não. Tá? Não precisa escaldar, não tem nada assim, é só misturar mesmo, é só misturar a massa, tá? Deixei um papelzinho aqui para facilitar. Agora, eu coloco 1 xícara de água, ou um copo americano, viu, gente? Aí é a seu critério. Eu coloco 1 de água e 1 de leite. A princípio. E aí eu já deixo o fogo pré-aquecido, né? 180 graus, para que na hora que a massa já ficar pronta. E aí eu vou fazendo esse movimento, né? De baixo para cima, para que o líquido vai se misturando com o sólido. Misturando. Aí, gente, nesse momento aqui, ó, eu vou percebendo, né, que ele vai precisando de mais líquido. Como eu coloquei 1 de água e 1 de leite, uma mão já está ocupada, eu coloco a segunda de leite, tá? Só que eu vou pingando leite. Eu não coloco tudo uma vez, não. Eu vou colocando aos poucos agora. Coloco metade. Eu sei que eu vou precisar, mas eu estou fazendo para vocês, assim para vocês verem, tá? Vocês, alunos aí, eu tenho certeza que vocês vão dar conta de fazer esse pão de queijo, vai ficar uma delícia, hein? Pede ajuda aí para um responsável, para ajudar vocês com o forno. Eu tenho certeza que esse pão de queijo vai ficar muito bom. E quando a gente voltar de maneira presencial às nossas aulas, eu quero que você leve esse pão de queijo para que eu possa experimentar, viu? Aí
Eu falo que é o pão de queijo da minha avó e você vai ter uma história de tradição aí. É o pão de queijo que o professor Everton de arte ensinou na época da pandemia. Olha que legal, né, gente? Você já vai ter uma história aí. E aí, gente, o mais legal de tudo é que a gente vai trabalhando essa ideia das nossas relações, né? Das nossas relações afetivas, né? Que é isso que a cultura imaterial, ela traz pra gente, né? Ela traz essa ideia, olha pra você ver, tá percebendo que a massa ainda tá dura? Tá? Eu tenho outro copo de água aqui e agora eu vou pingando mesmo, viu, gente? Porque senão é nesse ponto que a massa desanda. Eu tenho que tomar bem cuidado aqui. As relações de afeto, né? Como eu falei para vocês já em outra aula, sobre a relação de tomar um café, de conversar, de ter essa troca, né? As pessoas que viveram em outra época que a gente, quando sentavam nas calçadas para contar, né? Histórias, para contar as lendas, né? Isso tudo faz parte da história e faz parte da cultura imaterial. Né? Eu, por exemplo, quando estudava, só para vocês terem uma noção, né? A gente tinha um medo de ir ao banheiro, porque o pessoal falava que tinha uma tal de uma loira do banheiro, que você tinha que dar 3 chutes na porta do banheiro, aí você tinha que dar 3 descargas, abrir 3 torneiras 3 vezes e chamar ela que ela aparecia. E tinha gente que achava que era verdade, né? E assim, tem a gente que fazia, falava que via, mas era tudo mentira. Então assim, isso também faz parte da cultura imaterial da escola, né? Isso é muito legal. E eu tenho certeza que se vocês pedirem para as mães de vocês, né? Para contar para vocês alguma história sobre a cultura delas, né, dessa época de escola, tenho certeza que elas vão ter várias histórias para contar para vocês. Pessoal, então aqui, ó, eu já estou chegando no ponto. Olha, já estou chegando no ponto. Nada de água aqui mais. Estou chegando no ponto do meu pão de queijo. Ele fica assim mesmo. Aí nesse ponto aqui, ó, eu deixo ele descansar por 5 minutinhos. Deixo ele descansar na geladeira por 5 minutos. Venho, faço as bolinhas e já coloco no forno. Coloco na assadeira, né? Unto a assadeira com óleo e já coloco no forno. Eu vou dar uma pausinha e quando estiver pronto, eu espero mostrar para vocês, ainda na aula de hoje, os pães de queijo assadinho, quentinho, para a gente tomar café na aula. Ok, gente? Até daqui a pouco.